Bom dia, bom dia. Chegando aqui pelo YouTube, pelo Instagram, para fazer uma leitura matinal das Cartas de Cristo. Eu tenho sido, assim, convidada pelo Espírito, né? O Espírito do Criador que habita em nós, a fazer essa leitura. Esse livro, eu não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar. Tem na internet, inclusive em vídeos e áudios. E é um livro muito especial para quem é cristão, para quem gosta dos ensinamentos de Cristo, chama as Cartas de Cristo, né? É um estudo profundo da consciência crística, tá bom? Então, antes de tudo, bom dia para vocês, um ótimo domingo. E eu estou organizando, vendo qual que vai ser essa frequência. E eu vou ler o trecho hoje, eu vou falar de conflitos, luta, combate, é muito interessante. E o que eu venho percebendo, né, que eu ensino sobre a consciência, o que eu venho percebendo é que muitas pessoas não sabem como inserir esse conhecimento no dia a dia, tá? E todo o meu conhecimento da consciência, que conduz a mente, tá tudo sustentado na consciência crística, né? Então, eu botei aqui hoje deixa eu só ajustar a lâmpada aqui. Então, eu vou ler um trecho rápido, vai ficar gravado, e eu estou na página 282, que fala assim: por que brigar? Por que lutar? As pessoas que estão totalmente controladas pelo ego, o ego é a nossa personalidade humana, lutam com unhas e dentes pelos seus direitos. As pessoas que estão espiritualmente maduras, ou seja, um adulto espiritual, tá bom? Solucionam os problemas discutindo com empatia. O que significa isso em termos humanos? Significa escutar o outro, reconhecendo com palavras ou em silêncio que a forma como a pessoa sentia ou sente certa situação é tão válida e digna de respeito quanto os próprios sentimentos. Lembrando que cada um sente cada situação de uma forma, porque é um conjunto de informações, de experiências, de memória, né? Então, nesse trecho, está sendo orientado o seguinte: a tua forma de sentir quanto a do outro são igualmente importantes e são diferentes, né? Então, escutar o outro reconhecendo com palavras ou em silêncio a forma como a pessoa sente. Quando você estiver envolvido em um sério confronto, no qual nenhuma das partes esteja disposta a ceder um pouco de terreno, né? Luta, vamos supor, luta por território. Eu quero esse pedaço, você também quer, e nenhum dos dois estão dispostos a ceder. Afaste-se e se dê um tempo para compreender que você está travando uma batalha da consciência, porque tudo começa na consciência. Toda a nossa experiência material é uma projeção da consciência, tá? Então, a batalha não é somente o resultado do que ocorreu e se disse no calor do momento. O que realmente se passa é o resultado do que vocês são em consciência. Então, tudo que está acontecendo no mundo material é resultado do que nós somos em consciência, ok? Isso é bem importante. Eu decidi trazer essa leitura porque eu vou conseguindo explicar através da minha abordagem. Eu vou lendo um livro bem interessante que as pessoas podem estudar e elas vão compreendendo melhor com essa abordagem, tá bom? Então, retornando para a leitura. Isso implica no contexto e história de cada um. O conflito surge da personalidade em si, do tipo de impulso egocêntrico.
Esse livro, ele explica dos dois impulsos da dualidade, né? E ele está dizendo assim que o conflito surge do tipo do impulso egocêntrico. O que é um impulso egocêntrico? É um impulso onde eu sou o centro da história, né? Eu estou aqui, tudo está girando em torno da minha personalidade. Então, conflito surge da personalidade em si, do tipo de impulso egocêntrico que cada pessoa possui, das percepções básicas do que é certo e errado, das atitudes que cada um normalmente tem em relação aos demais e para a vida em geral. Portanto, quando você se envolver em um conflito, diga a seu oponente que você quer fazer uma pausa e acalmar sua mente, a fim de poder escutar mais construtivamente. Gente, isso é muito interessante. Eu, naturalmente, sempre me distanciei, não gosto de conflito, é da minha natureza. Então, o que eu sempre fiz, né, quando tinha um conflito, uma situação desconfortável, eu me distanciava e silenciava para tentar compreender, porque tem um jogo de informações ali, tem um jogo de interesses, e a gente, no meio do jogo, a gente não consegue realmente entender o que está acontecendo, né? Qual é o jogo que está sendo jogado, qual o jogo que eu estou jogando, qual o jogo que o outro está jogando, tá? Então, aqui está sendo orientado exatamente isso. Diga ao seu oponente que você quer fazer uma pausa e acalmar sua mente, a fim de poder escutar mais construtivamente. Lembrando que a mente é onde estão as nossas impressões, não é a nossa estrutura do ser, ok? Tem muita gente confundindo isso aí. A nossa alma não é a nossa mente, tá bom? E então seja sábio, recorra à consciência divina e peça a intervenção da consciência amorosa nessa situação. Trazendo um pouquinho o conceito da consciência, o que é a consciência? É um agregado informacional, é um conjunto informacional numa determinada vibração. Então, aqui, nesse trecho, ele está falando de duas consciências. Seja sábio, recorra à consciência divina. Então, o que é a consciência divina? É um conjunto de informações da mais elevada vibração. E peça a intervenção da consciência amorosa. Olha que interessante, está falando que são duas. Então, nós temos um conjunto informacional de uma consciência divina, que é o que está dando a direção, é o construtivo, né? A origem, é a fonte, e a consciência amorosa, que a gente pode entender como duas energias, a feminina e a masculina, tá? O original, ok? Tente entender e visualizar que ambos estão na luz da consciência divina, ele mesmo está falando aqui, iguais na origem da sua alma e do seu destino, né? Iguais na origem da sua alma e do seu destino. Igualmente verdadeiros, humanos e únicos. Então, assim, ambos as pessoas que estão no conflito, na sua origem, elas estão na consciência divina e no seu destino também, porque a gente saiu de lá e volta para lá. Nós estamos aqui experienciando esse mundo material. Então, na origem e no destino nós somos iguais. Então, você está brigando com algo que é igual a você. Olha que louco, né? Mas contaminado, impresso, vários modelos mentais, várias informações, crenças, etc. Ok? Enquanto você não puder mergulhar plenamente nesta compreensão, nesse estado mental, ainda não estará preparado para permanecer na luz divina, para resolver amorosamente seus conflitos e seus sentimentos feridos. Então, nesse estado mental, qual o estado mental? Estado mental da consciência divina. Se você ainda não está lá, quando você está conectado e vibrando e acessando essa informação, que é a sua informação que está te dirigindo nas suas ações,
enquanto não está preparado para permanecer, né? Permanecer é estar mais tempo lá, né? Porque tem gente que vai aos domingos lá, né? Vai um dia por semana, né? Vai numa meditação. Não, não é assim. Enquanto você... Temos que permanecer nessa consciência, né? Esse é o desafio. Mas enquanto você não está preparado para permanecer na luz divina, para resolver amorosamente seus conflitos, seus sentimentos feridos, você vai estar ainda nesse conflito, ok? Então, volte ao seu adversário e sugira que cada um possa ter 5 ou 10 minutos para explicar o seu ponto de vista, clara e calmamente. Não é um desafio? É você falar assim, olha só, vamos dar uma pausa? Vamos fazer o seguinte. E aí, a grandiosidade da alma é quando você ainda dá o primeiro lugar para ele. Fala assim, ó, vamos acalmar? Eu queria ouvir o seu ponto de vista, ouvir de verdade, né? Ouvir, escutar o seu ponto de vista, e eu vou falar o meu, tá? Acalmar, né? Acalmar a fervura da tempestade. Então, assim, sugira, né? Que cada um possa ter 5 ou 10 minutos para explicar seu ponto de vista claro e calmamente. Sua percepção, estou repetindo, do que foi dito, do que realmente se trata a disputa, de como os sentimentos foram feridos, de como o assunto deveria ser resolvido. Porque quando a gente está discutindo com uma pessoa, ela é só um personagem da nossa história. Ela é uma representação. E às vezes essa pessoa está recebendo informações, acusações, frustrações, palavras, né, de frustrações, de raiva, que não é para ela exatamente, é para quem ela está representando, entendeu? Mas, de uma certa forma, essas duas pessoas que estão nesse combate se interligaram por informações inconscientes. Estão ali para resolver uma questão. E se as duas pessoas estiverem no mesmo nível de consciência, ou na mesma intenção de evoluir, elas vão entender, mesmo que dificilmente, mas elas vão buscar resolver. Porque temos que resolver, né? Nossas amarrações kármicas, né? Nossos modelos. Deixa o outro falar primeiro, ó. Tá vendo a sugestão? Deixa o outro falar primeiro. E, novamente, entregue a situação à consciência divina. Fala assim, meu Deus do céu, me dê sabedoria. Me mostra o que eu preciso resolver nessa situação, tá? Ou esteja nesse estado sempre, que aí você não precisa ter que acionar, tá bom? Se muitas acusações amargas forem feitas, porque é duro também, né, isso? Tente acalmar o seu próprio ego e permaneça absolutamente silencioso. Está grifado, tá? O absolutamente silencioso e calmo. Isso será de grande ajuda para o outro, pois ele sentirá que está sendo ouvido. Porque não existe conflito, tá? Eu lembro, tem uma frase que fala, quando um não quer, dois não brigam. Não existe um conflito entre duas pessoas se não existir uma conexão destrutiva, uma conexão de informações a serem resolvidas ali. Não existe, tá? Então, tá ali porque precisa ser resolvido. Isso será de grande ajuda para o outro, pois ele sentirá que está sendo ouvido. Isso removerá o sentimento de frustração. Racionalmente, compreenda que você está ajudando o seu oponente, mas não acredite que está sendo superior. É exatamente isso. Você está sendo ajudando e está sendo ajudado, porque ambos precisam resolver essa questão, ok? Estou falando da consciência, né, gente? Tente ao máximo ver até que ponto
o que está dizendo sobre você é verdadeiro. Se for válido, morda a sua língua e aceite. Alegre-se, porque nesse instante você teve um momento de revelação da sua própria consciência humana. Gente, isso aqui é muito interessante. Nas nossas interações, ou nós estamos contribuindo com o outro, ou estamos sendo contribuídos. Na verdade, essa troca sempre está acontecendo, né? Eu estou ajudando e estou sendo ajudado. Eu estou ajudando a revelar ao outro, estou sendo revelado sobre a questão, sobre uma resolução ali presente. Então, tente ao máximo ver até que ponto o que está se dizendo sobre você é verdadeiro, porque sempre tem algo, né, naquela informação que o outro está vendo e a gente não está vendo. Seja o que for, se for válido, morda sua língua e aceite. Alegre-se, porque nesse instante você teve um momento de revelação de sua própria consciência humana, dando a você a oportunidade de livrar-se de uma faceta do impulso egocêntrico. Então, sempre que tem uma aresta a ser resolvida, aparada, a gente vai ter ali, vai se manifestar com alguém que vai ser o personagem, né, da nossa experiência, que vai estar falando, ei, aqui tem um ponto para ser resolvido. E claro, sempre que tem um ponto a ser resolvido que está oculto, a gente se irrita, porque a gente não está vendo, né? E a gente não quer ver. O ego está sempre na posição de que eu sou perfeito, é o mundo girando ao meu redor e proteção, escudo. O ego é assim, né? A gente tem que entender que a personalidade humana é assim. Só que a nossa ascensão para a personalidade divina é desfazer essas camadas de armaduras do ego. Então, quem está disposto a evoluir e se ajustar tem que passar por isso, ok? Então, a cada vez você poderá livrar-se um pouco mais do impulso egocêntrico, permitindo que sua alma tenha mais espaço para respirar e um controle mais ativo de sua personalidade. Esse trecho está bem legal. Ontem mesmo estava conversando com uma pessoa sobre isso. Estava precisando entender, porque tem muita gente falando, gente, está uma confusão do cão nessa área do desenvolvimento humano, tá? O pessoal mistura a mente com consciência, com alma, com espírito, tá uma confusão danada. Então, vamos lá. A nossa alma, sim, tem todo o conhecimento, ok? Não é a nossa mente, tá? A nossa alma tem todo o conhecimento. Só que a nossa alma, ela está sendo suprimida, é como se ela estivesse dentro de uma cápsula, tá? A mente é a cápsula. Então, para expandir esse conhecimento que está lá, é como se fosse um concentrado. Vou dar um exemplo que me veio agora, uma inspiração, porque de vez em quando vem essas inspirações para explicar melhor. Sabe um frasco de essência? Você compra um frasco de essência de lavanda, né? O que tem ali? Tem a pura essência da lavanda, as propriedades, o cheiro, né? Beleza. Se você tirar as gotinhas dali e colocar num vaporizador, você vai sentir essa essência expandindo. Você vai acessar o cheiro, né? As propriedades dessa essência vão estar alcançando um maior espaço, ok? E você vai desfrutar disso. Então, imagina que a nossa consciência, né? A nossa essência está ali suprimida pela mente. Ela quer se expressar, ela quer trazer vida, ela quer trazer alegria, razão para as coisas, né? Sentido. Mas a mente é a cápsula. Então a gente tem que. E você não destrói isso de uma vez. Você vai tirando por fragmentos, por gotinhas. Um exemplo que me veio. Ok? Então, a cada vez você poderá se livrar um pouco mais do impulso egocêntrico, permitindo que sua alma tenha mais espaço para respirar e um controle mais ativo de sua personalidade. Então, se você dá um espaço para tua alma, para tua essência, ela pode
tá negociando ali com o teu ego, né? Então, esse é o caminho da consciência, quando a nossa essência ocupa o espaço de conduzir o nosso ego, né? Porque o nosso desequilíbrio está que o ego acha que é o condutor, né? O ego é a nossa personalidade cheio de escudos, cheio de máscaras, ok? Então, permitindo que sua alma tenha mais espaço para respirar e um controle mais ativo de sua personalidade. Você também aumentará suas frequências vibratórias da consciência. Prestem atenção. Você também aumentará a sua frequência vibratória da consciência e se sentirá um pouco mais iluminado em seu interior. Nós só conseguimos aumentar a nossa vibração fazendo esses ajustes. Entendeu? Eu preciso ir me liberando, soltando algumas cordinhas que me prendem, soltando algumas gotinhas dessa essência para que eu aumente a minha frequência vibratória. E as pessoas estão querendo aumentar a frequência, eu tenho que aumentar e elevar a minha frequência sem destino e sem a ação que eleva a frequência, tá? Então, prestem atenção. Nós ampliamos a nossa vibração quando nós vamos soltando as nossas âncoras emocionais e mentais, que estão presas em memórias, em padrões mentais. Então, assim, é liberar o padrão, mudar o padrão para elevar a frequência. A elevação da frequência é uma consequência, ok? Do teu trabalho interno. Então, as pessoas estão querendo elevar a frequência sem fazer o trabalho interno, tá errado. Não funciona, tá bom? Então, vamos lá. Dessa maneira, você crescerá psicológica e espiritualmente. Esse é o crescimento. Então, não existe crescimento psíquico e emocional e espiritual se você não for fazendo resoluções. Porque são essas amarras, esses modelos mentais, esses padrões familiares, religiosos, sociais, né? São esses padrões que prendem a gente na vibração baixa da frequência humana daquela egrégora que a gente está preso, tá? Escute os sentimentos do outro. A alma conversa por sensações, por sentimentos. Então, escute a alma do outro. Conecte-se na alma do outro. As disputas acontecem na mente, no ego. Então, tente restringir os seus próprios, o quê? Sentimentos, e seja empático com as emoções do seu oponente. Ninguém quer se opor sem motivo. Tem dores, tem frustrações, tem tristezas, tem representações, né? Nós, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, eu sou uma mulher, tá? E eu tenho uma energia, a energia da realização, a energia masculina forte, tá? Ou seja, uma energia da autoridade, do direcionamento forte. Hoje já está bem mais equilibrada masculino e feminino. Mas essa energia é forte, eu sei disso. Hoje está mais equilibrado. Então, pessoas que têm dificuldade com a energia, tiveram dificuldades com o paterno, com a energia masculina, tá? Tiveram a falta ou uma distorção, uma energia masculina corrompida, elas se conectam comigo com força de ataque, né? Hoje já não tanto, mas já foi muito assim. Hoje não, porque está equilibrado, né? Eu tenho energia amorosa. Mas por quê? Não é com a Gláucia, é com a energia que eu estou representando, trazendo. Então, a gente tem que entender que as pessoas estão se conectando pelo campo vibracional, que é invisível. E elas,
aquele campo pode causar um desconforto e ativar, né, gatilhos, trigger, ativar reações que nem ela tem noção, que estão no inconsciente, tá? Estão inconscientes, ok? Então, tente restringir os seus próprios, né, sentimentos e seja empático com as emoções do seu oponente. Sinta a dor, a indignação e as angústias dele. Tenta mergulhar um pouquinho no mundo dele. Ele está falando, ok, compreendo, entendo, né? Ponha de lado as suas e sinta as dele. Pergunte a si mesmo: se alguém tivesse dito ou feito para você o que você disse ou fez para o outro, como você se sentiria? É exatamente se colocar no lugar do outro. Como que eu me sentiria se alguém tivesse me dito a mesma coisa que eu disse para ele ou para ela, né? Se puder pôr seu ego de lado o suficiente para considerar isso, então você está no caminho para a superação do tipo de impulso egocêntrico que põe a si mesmo acima de qualquer outra consideração e que é incapaz de ver qualquer outro ponto de vista. Então, o impulso egocêntrico é exatamente isso, é a pessoa se colocando em primeiro lugar, acima de tudo, acima de todos, né? Ou seja, o mundo gira ao redor do meu umbigo. Esse é o impulso egocêntrico, né? Então, antes de falar, espere calmamente em silêncio até que os 10 minutos de seu adversário tenham terminado completamente. Mesmo que ele conclua antes dos 10 minutos, isso significa que os dois se mantenham em silêncio durante um tempo. Isso é constrangedor, tá, gente? Tem gente que não consegue silenciar, fica incomodado com o próprio silêncio. Reconheça tão amavelmente quanto seja capaz que você ouviu o que ele disse, que você ouviu o que ele disse. E que pode compreender porque está aborrecido, né? Você pode compreender ele está aborrecido, está num impulso. Naquele instante de autocontrole, você controlando seus impulsos, né? Compreenda que você ganhou um mínimo de controle sobre si mesmo e que deu o primeiro passo para curar a situação. Não é linda? Gente, por outro lado, se você realmente não compreendeu o que ele disse, então você está bloqueando mentalmente alguma coisa do que ele está dizendo que você não quer ouvir ou receber. A nossa mente, ela é incrivelmente poderosa. Ela tem um filtro que ela só quer trazer para a gente o que a gente se interessa, né? O que é bom para a gente. Então, se você, de uma forma, percebeu que não compreendeu, não ouviu, você que está nesse caminho de autodesenvolvimento, né? Autoconstrução, evolução consciencial, né? Evolução humana, você vai precisar perceber que você está bloqueando. Se você não ouviu, não entendeu, você está bloqueando, ok? Portanto, de novo, seu ego está no controle. Controle o seu ego. Gente, a gente não tem que controlar ninguém. Ninguém tem que controlar a gente. O nosso trabalho é o controle do nosso ego. Esse é o nosso trabalho, né? A nossa missão. Controle-o por sua vez. E convide o outro, controle seu ego por sua vez, tá? E convide o outro a se explicar um pouco mais. Tipo assim, gente, sandalinha da humildade. Meu querido, eu realmente não consegui entender. Você pode explicar de novo? Você pode explicar de outra forma? Você pode falar de outra forma porque eu não entendi. É uma trégua. Fazendo o melhor possível para se pôr no lugar dele. Sinta a sua dor. Compreenda a sua raiva. Quando tiver recebido o outro em sua compreensão e tenha reconhecido, conhecer de novo, né? As defesas egocêntricas dele diminuirão e você o verá começar a relaxar. Ambos se sentirão melhor,
Olha que incrível. Tendo feito isso calmamente, devagar, com cuidado, você então dará um quadro igualmente claro de como você se sente nas circunstâncias. Não use palavras calculadas para humilhar o seu oponente e assim perturbá-lo. Lembre-se que você está fazendo um esforço para controlar o seu ego, como um primeiro passo para o amor incondicional. O amor incondicional é isso. É a gente conseguir entrar no mundo emocional do outro, no mundo experiencial do outro, sentir, entender a dor do outro. Você estará trabalhando para conseguir paz e entendimento entre os dois. Não para ganhar pontos, não há competição, é uma cooperação de liberação dos dois, de ter paz, harmonia entre os dois. Sua resposta não deve conduzir a um novo conflito, porque você usou palavras que aborrecem, ou aborrecem de novo. Gente, existem palavras tão desagradáveis. Tem gente assim, de novo, né? Ok, de novo. Então, existem palavras assim, duras, né? Que a pessoa fala, sabe? E humilha o outro numa palavra, né? Numa palavra. Eu não vou repetir aqui as palavras, mas tem várias, né? Tem uma que... Essa de novo é muito chata, né? Gente, é como se a pessoa estivesse falando assim, olha, você não entendeu? Eu vou repetir de novo, ou seja, seu ignorante. Então, sabe, gente, busque entender as palavras que machucam e tira o seu vocabulário, não faz sentido. Só cria disputa e conflito. Sua resposta não deve conduzir a um novo conflito porque você usou palavras que o aborrecem de novo, entendeu? Se fizer isso, então seu ego venceu a disputa contra você e sua psique perdeu. Gente, a nossa disputa, a nossa guerra é contra nós mesmos. Contra nós mesmos o quê, né? Contra nossos padrões que foram estabelecidos, programas que foram colocados. Entende? Se você quer se tornar sua pura essência, a gente tem que ir descolando disso, entendeu? Então, hoje eu li aqui para você essa coisa do conflito, das lutas. Então, esse livro traz aqui formas de você... Leia mais uma vez. Se o seu desafio hoje é conflito, leia, escuta essa live, trabalhe isso até entender, porque a mente, todo novo conhecimento, tá? Por isso que tem gente que fica muito no mental e não resolve, não avança na experiência, não avança. Porque a experiência é colocar em prática, não é mental. Então, não adianta estar só absorvendo conhecimento sem colocar em prática, sem fazer o trabalho interno que precisa ser feito, é colocar em prática. Então, o trabalho da consciência é isso, é a projeção. É a gente colocar em prática aquilo que está no campo e manifesta e trazer a manifestação, tá bom? Eu espero que você escute isso, goste. Me dá seu comentário aí, né? Dá seu comentário se você achou interessante, dá um feedback, se tem alguma pergunta. Eu decidi não ler. Aqui tem um monte de marcação, ó. Se você for ler, meu livro é bem marcado. Eu sugiro que tenha esse livro em casa. Eu sugiro como um devocional, né? As pessoas têm me perguntado. Gente, nós estamos num momento espiritual da humanidade, né? Maturidade espiritual é fazer a sua jornada. Não tem nenhum problema. Também me pergunta assim, Gláucia, eu tô indo em tal igreja, eu tô sentindo um conforto lá. Gente, é a sua alma, você tá indo, tá sendo bom, você tá aprendendo, tá trocando, beleza. O problema é que muita gente se pendura num evento semanal, mensal, e acha que está fazendo jornada espiritual. Não é. Não é. Está fazendo uma jornada social
com mensagens motivacionais, né? Você pode ter uma conexão, uma experiência de conexão espiritual lá? Pode, mas a sua conexão espiritual, ela é contínua, ela precisa estar no contínuo. Eu não posso estar num evento religioso que me traz uma catarse, uma experiência de elevação, saio dali e no trânsito, ou no telefonema, ou no contato com as pessoas, eu perdi aquilo, sabe? Eu abaixo o meu nível de relação, eu não manifesto amor, então isso não é jornada espiritual, isso é uma jornada religiosa. Então, assim, a jornada espiritual é quando você está dissolvendo essas coisas do ego e trazendo a consciência crística, né? E consciência crística não tem nada a ver com Jesus Cristo só. Jesus Cristo foi um ser que conseguiu fazer essa jornada e manifestar a consciência crística. A consciência crística é uma egrégora, onde muitos seres, é uma egrégora de amor, ou seja, as qualidades que Jesus Cristo manifestou, Yeshua, né? Que foi o amor incondicional, o compreender o oponente e sair, né? Compreender e não... Claro que ele teve uns desafios que ele foi para cima, né? Mas está tudo certo. Ele estava nessa condição humana, mas o esforço dele e a dedicação dele era manifestar essa consciência crística, tá bom? Então, eu recomendo esse livro para quem está aí nessa jornada de começar a compreender a consciência, consciência crística. Então, esse é um livro maravilhoso, tá? Pode muitas coisas você não entender, mas o próprio livro se propõe, é uma revelação. Não vou contar a história do livro aqui agora, pode ser que eu conte, se você quiser, mas tem aí alguns canais que já contam, tem alguns canais que tem a leitura mesmo, né? E a minha proposta de leitura é leitura com ensinamento, orientação, uma troca de conhecimento, tá? Leitura e trazendo o entendimento, essa é a minha proposta. Então, eu vou trazendo por temas, não vou fazer leitura contínua, porque a leitura contínua é um trabalho mental, né? E o meu trabalho não é mental, na verdade, o meu trabalho é fazer você entender e sair da mente, fazer a mente o seu veículo, você conduzindo a mente, tá bom? Um beijo no seu coração, um lindo domingo, uma ótima semana. Eu tô fechando essa agenda aí, como que eu vou fazer essa leitura matinal. Eu comecei na semana passada fazendo uma aqui no Instagram, e aí hoje eu entendi que eu estava resistindo um pouco a fazer isso, né? Porque tudo é compromisso, né? A gente que já tem bastante compromisso, eu gosto de pegar o compromisso e cumprir, né? Então eu fico resistindo, né? Mas eu tô sendo puxada pelas orelhas, assim, sabe? Para fazer o que eu tenho que fazer. Então, um beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Se você gostar, tiver dúvida, comenta. Se tiver qualquer comentário construtivo, né? Que eu possa melhorar, que eu possa ajudar mais ou trazer resposta. Beleza, tá? Fiquem com Deus. Ótima semana.